Tu já se deparou com alguma situação em que tu precisava tomar uma decisão, mas tu se encontrava paralisada naquele momento, sem conseguir tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude e só presa aos teus pensamentos, presa a analisar aquela situação, qual decisão seria melhor, presa na decisão certa a se tomar diante daquilo? Diversas vezes na nossa vida a gente vai ser convidada a tomar alguma decisão em relação a alguma coisa. Algumas decisões transformam mais a nossa vida, né, do que outras. Algumas decisões têm esse poder de mudança, né, que pode ser maior ou menor, enfim. O fato é, tomar decisões pode ser algo não muito simples, assim, principalmente quando a gente fica engajada em analisar demais, racionalizar demais aquela situação. E aí muitos pensamentos de e se, né? E se eu tomar essa decisão? E se eu tomar aquela outra? E se tal coisa? Ah, mas qual é a decisão certa? E aí a problemática da decisão certa, né, daquilo que é certo ou errado, é a gente se prender a regras de como deveria ser, e isso nem sempre, né, tá alinhado com aquilo que é valoroso pra gente, com aquilo que importa pra gente, com aquilo que vai tornar a nossa vida uma vida mais significativa, mais valorosa para ser vivida por nós. Então, é muito importante ter esse cuidado também. Às vezes a gente analisa demais, fica preso a certo ou errado, preso a regras, presa a regras, que às vezes são regras externas, mas não faz sentido para nossa vida. E aí tu fica muito mais engajada em ficar dentro da tua cabeça, presa aos teus pensamentos, do que engajada com a tua vida, do que envolvida com a situação em si. Então, nessas situações, a gente pode se ver presa a ponderações, ao medo do arrependimento, né? Quando a gente se depara com decisões a serem tomadas, pode vir muito aí a esse pensamento, né? E se eu escolher por isso e me arrepender depois? E também evitar perdas, né? Perdas que são inevitáveis em qualquer escolha, em qualquer decisão que a gente vai fazer na nossa vida. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. O fato é, quando a gente fica presa à nossa cabeça, aos nossos diálogos internos, aos nossos pensamentos, a tomada de decisão ela fica ainda mais difícil. Aí tu vai estar se agarrando aos teus pensamentos, à linguagem, e o que acontece é tu estar envolvida em racionalizar demais e sentir pouco. Qualquer escolha, qualquer decisão implica algumas perdas. E a sensação de arrependimento é só uma sensação, que inclusive, vez ou outra, ela vai nos visitar na nossa vida, independente da decisão que a gente tomar. Pode vir isso de, nossa, né? E normalmente a sensação de arrependimento vem quando a gente se depara com a parte desafiadora daquela decisão, com a parte desafiadora daquela escolha, que também é algo inevitável. Mas decisões baseadas em valores pessoais, pode trazer um conforto maior para as nossas decisões, para as nossas escolhas. E para isso é muito importante a gente sentir. E aí tem algumas dicas, algumas coisas que a gente pode acessar para sentir cada uma dessas decisões, né? Algumas coisas que a gente pode reparar, alguns cuidados que a gente pode ter, né? Que talvez possam nos ajudar nessa tomada de decisão. Uma delas eu já falei aqui, cuidado para não ficar muito presa nos teus pensamentos e pouco envolvida com a situação em si. Então tenta se envolver mais com a situação, com o sentir, se sentir naquilo. Um ponto, então, é sentir como seria assumir cada uma dessas posições, dessas decisões, né? Se imaginar vivendo aquilo em cada uma delas. Como é que tu te sente se imaginando nelas? Como é que seria? Quais são os pontos positivos de cada uma? E aí, inclusive, mulher, cada uma dessas coisas que eu tô falando aqui pode ser escrito, né? Escrever sobre isso pode ajudar também a acessar por um outro ângulo e sentir isso. Foca mais em sentir
como seria. Se imaginando em cada uma dessas decisões. Acessar futuro, muitas vezes, pode também nos conectar a valores, inclusive, né? Pode nos ajudar a conectar a valores, pode nos ajudar a nos imaginar e sentir como seria, né? Bom, como seria se eu tomasse essa decisão aqui? Como é que seria daqui 2 anos, daqui 5 anos? Como é que eu me imagino, né, daqui a algum tempo tomando essa decisão? E se imaginar na outra decisão, ok, se eu tomar essa decisão aqui, se eu acessar o futuro dessa decisão, daqui 2, daqui 5 anos, como é que vai ser? Como é que eu me sinto no futuro dessa decisão? Né? Imaginando isso. É claro que a gente não tem uma certeza absoluta do que aconteceria, mas a gente pode imaginar como seria e se sentir nessa imaginação, sentir o que isso causa, o que imaginar isso causa na gente. E repetição. Repetir várias vezes cada uma dessas posições, cada uma dessas decisões e ir notando o que ela faz a gente sentir e notando também os medos que a gente tem em cada uma dessas decisões. Notando se alguma dessas decisões é uma decisão que nos conforta por evitar os nossos medos e não necessariamente nos aproxima daquilo que faz sentido para a nossa vida, daquilo que faz sentido para a gente viver. E aí, um ponto bem importante aqui. Repara na linguagem dos teus pensamentos. Repara muito nas palavras, né? Porque algumas decisões, quando a gente pensa sobre algumas decisões, elas envolvem uma linguagem que conota a obrigação, que aí está muito associado àquilo que eu falei antes da regra, né? E aí são linguagens, frases como eu tenho que, eu deveria, eu preciso, ou não, eu não posso. Então, essas palavras, a linguagem, ela nos mostra muitas coisas. Então, reparar se eu estou numa linguagem que conota mais obrigação e essa linguagem está associada a uma regra, a algo que eu aprendi que seria o certo, mas que não necessariamente está alinhado com o que faz sentido para minha existência, para minha vida, para aquilo que vai tornar a minha vida valorosa. E aí existe uma outra linguagem que é a linguagem existencial, que é uma linguagem que demonstra mais autenticidade, que é uma linguagem de um desejo mais honesto com nós mesmas, né? Um desejo e uma linguagem mais atrelada talvez a valores, que é uma linguagem com frases como eu quero, eu gostaria, ou eu não quero, eu não gostaria. E aí brincar com essas linguagens nesses diferentes cenários pode ajudar a gente a sentir também. Eu lembro de uma sessão com uma paciente minha em que a sessão de psicoterapia dela daquele dia foi baseado muito em uma decisão que ela precisava tomar. E ela estava se vendo naquele momento assim muito paralisada e presa nos pensamentos. Mas e se eu for por aqui, se eu for por aqui, isso e aquilo? E eu notando a linguagem dela, uma das decisões possíveis estava muito atrelada a essa linguagem da regra, da obrigação, do eu deveria. E aí teve um momento que eu disse para ela assim, tenta pensar nessa decisão aqui, mas falando o seguinte, eu quero tal e tal coisa. Ela não conseguiu verbalizar em voz alta. Porque aquela escolha estava muito atrelada a uma regra, a uma obrigação e não necessariamente a um desejo existencial dela, ao que era valoroso na vida dela naquele momento. Então, a linguagem, ela traz muitos sinais pra gente. Presta muita atenção nisso e lembra sempre de sentir, se sentir naquilo, se sentir nessas palavras, se sentir nessa linguagem, se sentir nessas posições, nessas decisões, se imaginar nisso. O que isso desperta? Que sensação isso causa? O que isso me faz sentir quando eu imagino, né, o futuro dessas decisões, quando eu me imagino nessas posições? Como é que eu tô nisso? Como é que eu me sinto nisso? É claro que tomar decisões não é uma tarefa, nem sempre, né, é uma tarefa super simples, fácil, rápida,
Como eu falei aqui nesse vídeo, já tem algumas decisões que têm um poder de transformação muito maior na nossa vida do que outras, mas são algumas dicas para pensar, né, esse momento e para trazer aqui essa percepção de quando a gente está grudado na nossa mente, nos nossos pensamentos e pouco envolvidas com a situação, com a nossa vida, com a vivência. Algumas decisões nos permitem testar também, né? Se envolver mais com elas testando. Eu posso testar aquilo para sentir na prática, na experiência, se aquilo faz ou não sentido, e eu posso recuar, posso voltar atrás, posso tomar outra decisão. Outras decisões já não nos permitem tomar a decisão e voltar atrás. Então, de que diferentes formas tu pode se sentir nessas possibilidades para aí tomar essa decisão. Mas lembra, o sentir é muito importante aqui também. E dentro do Sinta, que é uma comunidade de escrita terapêutica para mulheres que eu criei, a gente tem uma aula exclusiva, bem aprofundada, com um exercício prático super potente para te ajudar na tomada de decisões, onde eu aprofundo muito todos esses tópicos que eu trouxe aqui, e é uma atividade super completa, onde a gente utiliza muito dessas posições, onde a gente olha para a linguagem, onde a gente ativa muito esse sentir, esse experimentar essas possibilidades para te ajudar na tomada de decisões. E a comunidade de escrita terapêutica é um ambiente totalmente exclusivo para mulheres. É um plano de assinatura onde tu pode escolher fazer parte mensalmente ou pode assinar o plano anual também, onde a gente tem encontros de escrita terapêutica ao vivo e lá tem diversas aulas com diferentes práticas de escrita para utilizar em diferentes tipos de situações. E tem muita troca num ambiente seguro, acolhedor, onde mulheres têm vivências em comum e a gente troca muito sobre isso. Saiba mais sobre a comunidade de escrita terapêutica. Na descrição desse vídeo tem o site para que tu possa conhecer mais, ver depoimentos, entender como funciona e, inclusive, encontrar essa aula com essa atividade, com essa prática de escrita que vai te ajudar na tomada de decisões.